está aqui para a Confraria Agrária, ao vivo, com as pessoas na sala a partir das 10 horas às quartas-feiras. E vocês são convidados a participar pelo link que tem aí na descrição desse vídeo. Se vocês chegarem nisso aqui pelo podcast, procura as redes sociais, no Instagram ou YouTube, que vocês acham esse link lá. Eu estou com um tema hoje muito interessante, muito pertinente para o nosso tempo, que eu vou costurar algumas coisas que aconteceram nessa semana. Eu tenho aqui um comentário do Everton, que é um estudante de agronomia, tenho um comentário, um compartilhamento do João, que é produtor na Serra da Mantiqueira, alguns comentários do Vitor, que está em BH, uma experiência que eu tive com uma busca por propriedades em Santa Catarina, e eu vou costurar tudo isso em dois temas principais: o nosso desafio de desenvolver estratégias que nos tornem capazes de garantir acesso ao território. E a pergunta, o comentário, né, que me foi trazido foi nesse sentido, né? Como que a gente pode fazer, como que a gente pode traçar estratégias efetivas para acesso à terra, principalmente para a questão dos jovens, porque os jovens normalmente têm uma capacidade de trabalho, um conhecimento, mas muitas vezes para a maioria que não é herdeira, falta o capital, né? Com tudo isso, eu quero amarrar também um pensamento que eu tenho feito em várias interações e cursos presenciais, que é um questionamento da forma de pensar sobre o valor do território. Basicamente, eu tenho encorajado as pessoas a pensar o território a partir do valor de uso e não do valor de especulação. Eu estou buscando uma propriedade ali na região sul de Santa Catarina, depois de já ter desenvolvido um projeto e tal, ter tido um problema com a sociedade, enfim, um atraso aí de fases de vida, mas sigo procurando ali naquela região por uma série de questões que cabem ao meu contexto específico, né? Algumas são questões ecológicas mais gerais. Ali é uma região de clima mais ameno, menos quente, ao mesmo tempo não tem geada, tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano, tem um IDH interessante, tem uma questão importante com relação à possibilidade de escoamento, porque ainda tem uma população com um poder aquisitivo relativamente mais alto, tem uma proximidade com o Parque da Serra do Tabuleiro e o Parque da Serra, algumas regiões do Parque da Serra Geral, e que trazem uma âncora ecológica, né? Uma resiliência ecológica para a região. Então, tem um interesse muito grande ali, e uma vez que eu me coloquei em movimento, né? Já que eu estou disposto a me mudar, eu me tornei uma pessoa itinerante durante um tempo da minha vida, morei fora do Brasil, e nessa volta, depois de quase 15 anos fora, eu percebi que eu não queria ficar no Cerrado. Por vários desafios, com incêndios, com a seca, com a possibilidade de que o Cerrado fique ainda mais seco com as mudanças climáticas, né? Então, por uma série de razões, eu estou procurando ter uma propriedade ali na área, na região sul de Santa Catarina. Recentemente eu encontrei uma propriedade lá que tem várias das características que eu preciso. Eu preciso de uma propriedade, e aqui eu faço eu chamo a atenção de vocês para que vocês não copiem o que eu estou fazendo, mas entendam os princípios por trás. Então, várias das características que eu preciso numa propriedade. Eu preciso de uma propriedade com pelo menos 4 hectares, porque um dos empreendimentos que eu já venho desenvolvendo de forma laboratorial é a questão dos ovinos. Isso vai se ligar com o nosso assunto mais tarde, hoje aqui na nossa interação da confraria. Então eu preciso de um terreno com pelo menos 4 hectares, porque isso me dá uma possibilidade, me dá uma biocapacidade, né? Uma taxa de lotação de animais suficiente para fazer um empreendimento a partir disso, um empreendimento que lida com densidade nutricional, que lida com a produção de uma carne exclusivamente a pasto e sais minerais, sem uso de químicos. Essa decisão está ligada com o fato de que eu acredito que, por mais que a condição econômica das pessoas piore, a tendência é essa, inclusive,
as pessoas vão começar a fazer decisões que garantam o alimento que é nutritivo. E a carne é um desses alimentos, é talvez o alimento mais nutritivo, né? Então, uma das minhas estratégias de resiliência para o colapso econômico que a gente vive é ter um produto que tem um valor alto, pode ter ainda mais valor se for agregado beneficiamento, a venda direta, obviamente, e tem uma possibilidade alternativa também. Os animais, eles são ativos e eles funcionam como poupança para as pessoas que vivem no campo. Então, no caso de um acirramento ainda maior da crise econômica que a gente vive, eu acredito que é um colapso, não é uma crise, tem uma diferença aí. Esses animais e a produção e beneficiamento da carne também me traz uma possibilidade muito boa de escambo, de troca, de ser uma pessoa útil, querida na minha região, porque eu tenho um produto que mantém a saúde das pessoas. Então a propriedade precisa ter 4 hectares. Eu não faço questão de que ela tenha uma nascente, é um a mais, mas eu não faço questão e vou explicar por quê. Eu acho mais importante não ter vizinho acima, porque eu não quero ter uma água contaminada. Então, num lugar onde tem chuvas bem distribuídas, eu posso coletar água da chuva, posso ter um poço artesiano, eu posso ter estratégias de autonomia. Acho mais importante evitar o risco de alguém contaminando a minha água do que ter um riacho ou uma nascente e não ter controle do uso do território acima dentro de uma microbacia. Então essa propriedade tem tudo isso, ela tem um aspecto norte, ela é virada para o sol, ela tem uma estrada relativamente fácil acesso, considerando o quão ruim as estradas rurais são no Brasil. Tem um aspecto norte e já tem luz instalada, tem uma cabana de madeira feita ali e tal. E aqui vem a ilustração do nosso encontro hoje, né? Essa propriedade foi para o mercado por R$600 mil. Então, um valor aí, né, dividido por 4, quanto que dá isso? Mais de, deixa eu ver aqui, matemática não é meu forte. A gente tem aí R$150 mil o hectare, né? Caro, acima do preço da região, inclusive, que varia entre 50 e 100 mil, mas é uma região que vem inflacionando cada vez mais. Essa inflação não tem a ver com o número de pessoas voltando para o campo para produzir. Essa valorização do território ali na região, ela está ligada com a especulação imobiliária. Pessoas que têm comprado propriedades para especular, né, para ganhar dinheiro com isso, e estão comprando como reserva de valor. Eu quero explicar um pouco disso. E aí eu fui vendo aqui, fui tentando negociar com uma pessoa que tem uma suposta inclinação ecológica e tal, enfim, né? E aí vem essas questões que a gente precisa entender no nosso tempo. Nós precisamos ser coerentes com os princípios ecológicos, inclusive quando a gente lida com a nossa dimensão financeira. Quando eu fui negociar e fui fazendo outras coisas, fui vendo tal, eu tive acesso à escritura dessa propriedade. Essa propriedade foi comprada em 2022, ou seja, há apenas 4 anos, por R$150 mil. Agora, em 4 anos, essa propriedade aumentou mais de 300% o valor dela. Ela foi de 150 para 600. E aí é justificado pela valorização da região e benfeitorias. Um galpão de madeira simples, que não deve ter custado mais do que 20 mil, telha Eternit. Uma cabana com uma parte de alvenaria e uma parte de madeira, bem feita e tal, mas também não deve ter custado mais do que 100 mil. Então vamos colocar aí uns 150 mil de benfeitorias, luz e tal, e etc, né? Então 150 mais 150, uns 300 mil. Ainda assim foi para o mercado por 600. E aqui a gente precisa começar a fazer algumas contas. Um trabalhador rural da agricultura familiar na região sul do Brasil, ele ganha em média R$3 mil.
Isso significa que para uma pessoa juntar o dinheiro suficiente para comprar uma propriedade dessa, ela precisa ganhar o dobro do que ela ganha hoje e ela ainda levaria em torno de 15 anos para conseguir pagar isso sem juros. Só que, na projeção da valorização atual, é provável que essa pessoa não consiga fazer isso, porque ela precisa conseguir duplicar a renda dela para conseguir juntar esse dinheiro, mas é provável que a especulação, né, e a valorização do mercado imobiliário não permita que essa pessoa chegue nisso. Aí a gente começa a entrar em algumas questões. Vale a pena ou não vale a pena o financiamento? É arriscado para todas as pessoas, porque a gente tem uma questão muito grave econômica se passando no mundo hoje. Nós vamos passar por um impacto econômico ainda maior, a questão das inteligências artificiais, o redesenho da geopolítica, né? A volta da atuação gananciosa dos Estados Unidos nas Américas do Sul e Central. O mundo multipolar, ele vai ter um impacto muito grande aqui no Brasil e nos países latino-americanos, né, e da América Central. Então, o risco de dívida ele é grande. Ainda assim, talvez, em alguns casos de financiamento, ele seja, inclusive de financiamentos com compra coletiva né, a gente precisa aprender a se associar com outras pessoas. Não vai ter muita escapatória a não ser fazer isso. Ele é menos arriscado do que não ter acesso a nenhum território. Mas aqui eu planto a primeira pergunta para as pessoas mais jovens que estão em transição. Nós precisamos da posse da terra ou nós precisamos controlar um território? Essa é uma pergunta importante. Quem traz ela em algumas questões que eu já vi, recentemente eu fiz uma entrevista com o Greg Judy, que é um pecuarista americano, ele fala sobre isso, e antes dele eu tinha visto o Alan Savory falar sobre isso também, né? Acesso à terra, garantir um acesso digno, veja que eu estou qualificando, acesso digno, é mais importante e pode ser mais ágil do que garantir uma compra. Dentro do que a gente está falando aqui, eu quero trazer para vocês uma imagem. Foi enviada para mim participa aqui da confraria também, quem mandou isso aqui foi o André Silveira. Confirma para mim, por favor, que vocês estão vendo a minha tela. Obrigado. Eu não conheço, tá, o Corujão Investidor, não conheço o Thiago Gutiano, não conheço esses caras. Essa imagem foi enviada para mim e ela é um estudo sobre a importância da terra agrícola nos Estados Unidos. Então ele colocou assim, ó, enquanto o mercado se ilude com ativos digitais e papel moeda, os grandes jogadores estão acumulando a única classe de ativos que não pode ser impressa, terra produtiva. A segurança alimentar é a nova segurança nacional. Quem possui solo fértil e água dita as regras em um mundo de cadeias de suprimento fragmentadas. O hectare produtivo é o verdadeiro ouro com rendimento. E ele coloca num gráfico aqui um estudo que ele fez, que os ativos, né, na S&P 500, que é o mercado de especulação, eles têm valorizado menos do que a terra agrícola. Por que isso está acontecendo? Ele explicou um pouquinho aqui na leitura dele, né? As pessoas têm comprado a terra como reserva de valor. As pessoas têm protegido o capital delas, os recursos que elas têm, com terra. Mas essa terra ela não está sendo produtiva. As pessoas não estão produzindo nessa terra, elas estão simplesmente comprando a terra e esperando que com o tempo ela vá valorizar. Aqui nós temos um problema. Quanto mais a terra se valoriza, mais pessoas ricas e super ricas compram a terra como reserva de valor e menos as pessoas comuns
comuns têm acesso a essa terra. É muito possível que a gente viva um estouro de uma bolha de especulação do mercado imobiliário rural. É possível. Mas também é possível que as pessoas que têm muito recurso sigam comprando e supervalorizando o território e deixando ele inutilizado. Aí nós temos uma série de riscos, né? Porque a terra garante uma segurança alimentar, mas a terra sozinha não faz isso. Quem garante uma segurança alimentar é uma cultura de ocupação territorial voltada para a produção agrícola. E aqui a gente começa a entrar no desafio que eu já desenhei para vocês. Um terreno rural de 2 a 4 hectares, custando em torno de R$500 mil, ele coloca um desafio em cima de quem compra muito grande, porque você não consegue produzir nesse território na mesma escala em que o mercado imobiliário projeta o valor de especulação. Então, a gente precisa parar de pensar assim, eu vou comprar, mas vai valorizar. A gente tem que pensar no lugar que a gente está comprando como um lugar que a gente não vai vender. Paradoxalmente, a gente tem que pensar que os empreendimentos que a gente monta ali tem que conseguir pagar o lugar de volta. E eu atendo muitas pessoas que estão empreendendo no campo e as pessoas não colocam no plano de negócio o imperativo de pagar o investimento do território de volta. E isso precisa ser feito exatamente para a gente entender o mundo que a gente está vivendo. Aí muita gente fala assim, mas não vale a pena, é melhor vender e botar no banco e viver de renda. Sim, mas o banco não te dá segurança, porque o banco pode travar o seu recurso, o banco pode dolarizar, o banco pode congelar, o banco pode falir, a gente pode ter um colapso econômico mais grave. E aqui vale um histórico rápido, né? Até mais ou menos 1970, a gente ainda tinha alguns bancos que tinham uma reserva de valor em ouro ou prata. E nessa década, para poder lutar a guerra do Vietnã, os Estados Unidos deu um calote em todo mundo, porque a partir da depressão de 1929 e 30, os Estados Unidos conseguiu colocar o dólar como moeda internacional. Mas eles tinham o ouro em equivalência para o dólar. Inclusive na depressão, eles, por decreto, eles disseram que as pessoas não podiam ter ouro em casa. Prendiam as pessoas, confiscavam o ouro. Então elas tiraram das pessoas a possibilidade de uma economia de pessoa para pessoa, uma economia descentralizada a partir do uso de joias, de ouro e tal. E aí guardaram tudo e travaram tudo e colocaram esse ouro, inclusive, no Banco Central deles, que não é público, é uma instituição privada. E aí, entre a depressão de 29, que veio depois da Primeira Guerra, até a década de 70, eles passaram pela Segunda Guerra, depois passaram, que também teve uma série de falcatruas bancárias para poder bancar isso, e inclusive os banqueiros financiavam os dois lados da guerra, da Segunda Guerra Mundial, os aliados e os nazistas. Se vocês não sabem, as elites financeiras apostavam nos dois lados. Depois, a gente entrou na sequência, né? A gente teve a Guerra da Coreia, a Guerra Fria, Vietnã, e quando a gente chegou no Vietnã, o presidente americano, ele simplesmente deu um calote no mundo e começou a funcionar com a moeda fiduciária. Fidúcia significa confiança. Ou seja, ele tirou a necessidade dos bancos de terem uma reserva em ouro ou prata equivalente à moeda que estava em circulação. Até aquela época, se eu tivesse $100, o banco, e eu tinha o direito de chegar num banco e dizer, está aqui a moeda, está aqui o papel, eu quero o ouro, né? Esse acordo foi quebrado. Os Estados Unidos deu um calote em todo mundo e começou com a moeda fiduciária, que é a moeda que a gente funciona hoje. Isso tem a ver com terra, porque nós estamos sendo preparados para mais uma mudança. Nós estamos agora partindo da moeda fiduciária para as moedas digitais dos bancos centrais. É um grau a mais de abstração sobre o dinheiro. Todas as vezes que nós tivemos colapsos, as grandes elites financeiras ficaram ainda mais ricas.
Na depressão de 29 e 30, muita gente passou fome, muita gente morreu de fome. As famílias magnatas americanas enriqueceram. Com a Segunda Guerra foi a mesma coisa, né? A elite financeira ganhou dos dois lados, como eu falei. De lá para cá é a mesma coisa. Então, toda vez que a gente tem uma grande crise, na crise de 2008 foi a mesma coisa. Todos os executivos bancários, os executivos dos bancos, né, os banqueiros, que participavam das diretorias e tal, que causaram a crise econômica de 2008, foram aposentados com bônus e uma aposentadoria multimilionária. No mesmo ano em que o governo americano usou dinheiro público e já de cara no primeiro ano deu mais de 720, não lembro agora se foi milhões ou bilhões, vocês me perdoem, tem que checar isso, tá? Acho que foram 720 bilhões para salvar os bancos. Mais de 5 milhões de famílias ficaram sem teto nos Estados Unidos. Nessa época, na crise econômica, aconteceu um negócio curioso na Grécia, Espanha, Portugal, nos países do sul da Europa. Em 2009, 2010, se percebeu um aumento da taxa de desmatamento muito grande, principalmente na Grécia. Depois foram descobrir por quê. As pessoas não tinham dinheiro para esquentar as casas no inverno e elas aumentaram o desmatamento para poder usar a lenha. Então foi uma crise que reverberou no mundo inteiro. As pessoas que causaram as crises saíram dela ainda mais ricos e as pessoas que viveram a crise saíram dela fragilizados. Muitas pessoas perderam suas casas e nunca mais conseguiram ter uma casa própria. Então, toda vez que a gente tem uma crise, a elite arruma uma maneira de manter o capital com ela. E nós estamos vivendo uma crise grande, geopolítica e econômica, e o plano das elites é a digitalização da economia. E é por isso que as pessoas que entendem de finanças, entendem de dinheiro, estão comprando terra. E é por isso que eu tenho uma dúvida. Eu acho que mesmo que a gente entre numa crise muito grave, talvez a terra agrícola não caia de preço, porque eu acho que os super ricos vão seguir comprando ela. Esse é o desafio que a gente tem. E a gente precisa enfrentar esse desafio. Eu queria trazer aqui para vocês uma matriz de pensamento do David Holmgren. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Isso aqui como é que ele está chamando isso aqui? É uma matriz de decisão, né, para a transição. E ele faz aqui baseado em 4 possíveis cenários, né? Então você tem 2 eixos: desenvolver e controlar no eixo vertical, né, para cima, ou simplificar e desapegar, né, no eixo vertical aqui. No eixo horizontal você tem consolidar ou migrar. Essa matriz de pensamento, ela informa o tipo de casa que a gente vai ter, né, e a localização dela. E ele coloca o seguinte, que na medida em que a gente tem como desenvolver e controlar, é interessante a gente procurar uma situação que ele chama de castelo familiar, né? Ou seja, você assegura um território para você conseguir construir uma segurança familiar. Ainda nesse cenário, um pouquinho mais para o lado da migração, a gente pode desenvolver um viver comunal, ou seja, garantir acesso a um território de forma conjunta. 2 hectares, que é o módulo rural mínimo na maioria dos estados, pode ser comprado por 4 famílias. Cada família tem 5.000 metros e, se forem inteligentes, podem fazer um desenho ecológico de que os 2 hectares são usados como um todo na produção de alimentos, né? Um exemplo. Então, na parte de baixo, para quem não tem grana, a gente tem a adaptação in situ, né, que é envelhecer com graça, ele coloca. E do outro lado a gente tem o minimalismo móvel, né, para manter opções. A maioria dos jovens hoje vai estar em algum lugar entre uma compra coletiva, uma associação, um coletivismo, ou um minimalismo móvel. Essas opções, elas são interessantes desde que
nós desenvolvamos habilidades que sejam importantes para o viver coletivo e para as pessoas que estão vivendo, construindo a segurança familiar e envelhecendo in situ. Por quê? Porque um dos maiores desafios que a gente tem no campo hoje são as parcerias de trabalho. Se você sabe carpintaria, se você sabe produzir alimentos, se você sabe beneficiar alimentos, se você sabe construir, se você tem, enfim, vocação para mecânica, você pode se colocar em uma constante, um movimento constante de aprendizado. Você pode passar por várias propriedades, por vários projetos, aprendendo, coletando informação, se profissionalizando. Mas aqui eu preciso deixar uma coisa bem clara. O Brasil é classista e os acordos tendem a explorar as pessoas que já estão vulnerabilizadas. É muito importante que, ao desenvolver acordos como esse, nós nos protejamos com contratos. E aí o direito trabalhista brasileiro, apesar dos ataques, ele é muito bom. Então façam contratos para se proteger. Esse minimalismo móvel, ele não pode, de maneira nenhuma, ferir a sua dignidade. Essa jornada, ela já é instável o suficiente, sem uma casa própria, frente à rapidez que o mundo tem mudado. Nós precisamos garantir a nossa dignidade. E se a sua força de trabalho, se o seu conhecimento, se a sua jovialidade é necessária para um projeto de uma família ou de uma pessoa que já está mais velha, ou para outras pessoas, né, é complementar com outras pessoas da mesma idade, então a gente tem que enfrentar, a gente tem que garantir a paridade de parceria. Porque o Brasil tende a achar que quem entrou com dinheiro vale mais do que quem entrou com um trabalho físico, e esse trabalho nunca é só físico, né? Isso é uma dicotomia falsa, né? Na verdade é uma experiência, é um capital experiencial, um capital intelectual, um capital de culturas tradicionais, né? E a outra pessoa não se viabilizaria sem isso. Então é justo que a gente garanta que isso é feito com dignidade. Uma casa, mas que não seja uma casa ruim, ou poder parar um trailer, mas batalhar para ter um trailer interessante. E você se coloca em movimento, e o que vai acontecer é o seguinte: eventualmente, as pessoas em pequenas propriedades rurais, elas não vão ter como pagar todo mundo. E uma série de acordos se tornarão possíveis. E essa é uma das estratégias que eu trago para vocês. Se capacitem num generalismo competente. É uma frase do David, né? Aqui do livro. Inclusive, eu quero trazer para vocês aqui, esse livro, ele está disponível na internet por doação ou por... Deixa eu colocar aqui para vocês. Esse livro é voltado para o subúrbio da Austrália. O subúrbio da Austrália não tem nada a ver com o subúrbio brasileiro. O subúrbio da Austrália é a classe média, média alta, que vive em casas soltas, né? São bairros horizontais. E ele escreveu esse livro aqui, que é o Retro Subúrbia, e tem uma versão online. Se eu não me engano, você pode pedir o livro e eles mandam o PDF. Eu tenho a versão em PDF, tenho a versão impressa. É voltado de novo para áreas periurbanas e bairros horizontais, mas os princípios ecológicos por trás e o pensamento de como se preparar por trás é muito importante e está disponível gratuito. Tem uma barreira do inglês para algumas pessoas, né? A outra estratégia que eu queria falar com vocês tem a ver com o trabalho do Greg Judy, que recentemente eu fiz um podcast com ele. Esse podcast, inclusive, está aqui no site, está aqui no YouTube, vocês podem ter no YouTube e nas plataformas de áudio também, tá? Vale a pena dar uma conferida. O Greg Judy, ele se viabilizou com a esposa depois de uma idade já um pouco avançada, a partir de arrendamentos de longo prazo e uma pecuária. Então ele começou cuidando dos animais de outras pessoas, e aí ele usou isso para comprar os próprios animais. Depois ele começou arrendando
territórios de outras pessoas e aí ele começou a conseguir comprar a terra mais barato. Essa é uma estratégia válida para o Brasil e ela é uma estratégia válida para pequenas e médias propriedades também aqui no Brasil, porque, como eu falei, é pouco provável que a gente consiga reverter o fluxo migratório. E esse fluxo migratório ainda continua sendo majoritariamente do campo para a cidade. Então, quem se posicionar no campo com habilidades, com um generalismo competente, é uma pessoa valiosa que vai ter oportunidade de acesso a um território, ou seja, de estar próximo da segurança alimentar, da soberania alimentar, de participar de ações que garantem isso e, eventualmente, poder comprar território também, né? Seja em parceria, seja sozinho, ou até planos de transição, por exemplo, de sucessão do território. O Greg, por exemplo, ele não tem filho e ele estava preparando um funcionário dele para receber a terra dele. Só que o funcionário não quis, porque era de outro estado e ele preferiu voltar para casa, né? Mas então a gente também tem essa possibilidade de que algumas pessoas elas vão ter uma longevidade maior, elas vão viver mais tempo na propriedade e quem vive no campo quer ficar na propriedade se elas desenvolverem parcerias com pessoas mais novas. Então, negócios de sociedade entre pessoas de gerações diferentes trazem segurança para os dois lados. A segurança de que a pessoa mais velha vai poder ficar mais tempo na propriedade e a segurança de que a pessoa mais nova vai trabalhar, mas vai ter uma segurança de ficar ali depois. Um plano de sucessão, né? Isso é importante porque a terra está cara demais para o jovem chegar. E não é só o jovem, não. Eu estou procurando terra e está difícil para caramba. E eu já não estou mais jovem, né? Infelizmente. Está muito caro para conseguir garantir o acesso à terra. E, por outro lado, está muito caro para a pessoa que está ali sair. Porque o que acontece? Essa pessoa fez vários financiamentos. Às vezes fez financiamento para uma granja industrial, mesmo sendo uma propriedade de pequeno porte. Fez financiamento para viveiro, fez financiamento, enfim, para modelos de produção que são industriais, né? Copiam o modelo industrial. E esses financiamentos são de 20, 30 anos. E essas pessoas estão amarradas com o financiamento. E elas não conseguem sair porque, muito embora elas tenham comprado, às vezes, uma propriedade com valor muito barato, sei lá, 100 mil, e agora elas têm, né, de benfeitorias e financiamentos, talvez mais de 500 mil, mais de meio milhão empatado ali na terra. Então ela não aceita vender barato, ela quer ter o dinheiro dela de volta. E esse é o desafio, está caro demais para a pessoa mais velha sair e está caro demais para a pessoa mais jovem entrar. Esse é o livro do Greg. Aqui no canal também tem uma introdução a esse livro do Retro Subúrbio, tá? Também tem um vídeo muito bom aqui explicando esses princípios, né, de planejamento da transição. Por fim, eu quero trazer um pensamento do Charles Eisenstein. Ele escreveu um livro chamado Economia Sagrada. Ele escreveu um outro livro também muito interessante que chama O Mundo Mais Bonito que os Nossos Corações Sabem Ser Possível. Esse livro é muito bom. E no Economia Sagrada, ele traz um trecho que eu estou usando no capítulo 7 do livro que eu estou escrevendo. Vai sair, tá, gente? Prometo para vocês. Inclusive, quem quiser apoiar, quem não tiver comprado ainda, feito o pedido antecipado, entre em contato comigo. Essa reflexão dele, ela é muito interessante, porque ela vem para o centro dessa questão do valor de especulação e do valor de uso, né? Então, o nome desse capítulo é Dinheiro, Dívida, Dádiva e Riqueza, pensando em empreendimentos rurais economicamente adaptáveis e flexíveis. A crise financeira que enfrentamos hoje surge do fato de que quase não há mais capital social, cultural, natural e espiritual para converter em dinheiro. Séculos de criação de dinheiro quase contínua nos deixaram tão desamparados que não temos mais nada para vender. Nossas florestas estão danificadas além da capacidade de reparo, nosso solo esgotado e lixiviado para o mar, nossa pesca esgotada e a capacidade rejuvenescedora da terra de reciclar nossos resíduos saturada. Nosso tesouro cultural de canções e histórias, de imagens e ícones, foi saqueado e protegido por direitos autorais. Qualquer frase inteligente que você possa imaginar já é um slogan de marca registrada. Nossos relacionamentos e habilidades verdadeiramente humanos foram tirados de nós e vendidos de volta,
de modo que agora dependemos de estranhos e, portanto, de dinheiro para coisas que poucos humanos pagaram até recentemente: comida, abrigo, roupas, entretenimento, cuidados infantis, cozinhar. A própria vida tornou-se um item de consumo. Charles Eisenstein, em Economia Sagrada, ele coloca dinheiro, dádiva e sociedade na era da transição, o nome do livro. Eu já apresentei isso para vocês em outros trabalhos, mas essa fala do Eisenstein ela está baseada na pirâmide do relacionamento humano, que também é citada pelo Graeber e por outros autores, né? Basicamente é o seguinte: é a primeira vez na história da humanidade que nós precisamos de dinheiro e de relações com pessoas desconhecidas para custear, para garantir o básico das nossas vidas. Na medida em que o mundo encolhe, o mundo vai encolher no sentido de a globalização a globalização neoliberal, né? Ela vai se retrair por falta de energia. Na medida em que a geopolítica se redefine, as pessoas comuns vão ter cada vez menos poder aquisitivo. Isso já está acontecendo, a gente já percebe isso. A inflação declarada é uma mentira. A inflação anual está muito maior do que a declarada. Então, na medida em que o nosso poder aquisitivo se encolhe, uma das estratégias que a gente precisa ter é exatamente a estratégia de restabelecer os relacionamentos humanos. A gente precisa estar perto do alimento, a gente precisa estar perto das pessoas que garantem o básico para as nossas vidas. A gente precisa ser, em parte, a pessoa que garante o básico da vida de outras pessoas, ou seja, precisamos desenvolver habilidades complementares e precisamos ativamente nos nossos planos de negócio, inclusive, não é só um plano de negócio, um plano de vida, né, um plano de ocupação territorial, recuperar as relações humanas. A gente precisa ser útil para os vizinhos, a gente precisa ser útil para a comunidade local. E isso é parte de uma estratégia de construção de apólice de seguro. Seguro social, seguro econômico e seguro ecológico. Então, o plano que resolve a situação que a gente está é a gente inverter a escala. A gente chegou nessa situação por causa da grande escala. A gente vai resolver na microescala. A gente vai resolver não engajando na grande escala. Só que isso desenvolve, a gente precisa desenvolver para fazer isso habilidades, cultura e um tipo de pensamento que é diferente, né? A dimensão econômica, ela não pode ser a principal. Ela tem que ser simplesmente uma das dimensões em equilíbrio constante e ao mesmo tempo com as outras. Então, quem tem terra hoje precisa estar pensando em como garantir a sucessão de cuidado desse lugar para outras gerações. Ao fazer isso, essas pessoas estarão desenvolvendo também uma apólice social. Um número maior de pessoas vai ajudar com o trabalho e vai se beneficiar da segurança que aquele território traz. As pessoas que não têm condição de comprar terra hoje, elas precisam ser úteis e entender que, embora elas não tenham dinheiro, elas não valem menos do que outras pessoas. Nós temos um problema na nossa cultura que as pessoas, quando elas estão apertadas, estão com dinheiro limitado, estão economicamente vulnerabilizadas, elas associam isso com autoestima. E elas muitas vezes se sujeitam a parcerias indignas. E a gente não pode permitir isso. Então, quem não tem acesso ao território hoje ou não tem como comprar um território hoje, pode começar a garantir acesso a um território se tornando um generalista competente, uma pessoa que desenvolve habilidades essenciais para o funcionamento de uma pequena propriedade rural ecológica. E além dessas habilidades, ter a tranquilidade de garantir em contratos, né, as situações de parceria para não ficar vulnerabilizado nessas parcerias. Eu já fiz isso e eu me lasquei. Não façam isso, tá? Então, de um lado, a gente precisa garantir sucessão, e isso tem a ver com aumentar a nossa rede de contato, a nossa rede de relações no território. Por outro lado, nós precisamos garantir acesso a um território e, eventualmente, talvez até a participação, uma sociedade ou uma compra, por meio de habilidades complementares. Essas duas pontas precisam uma da outra em paridade.
Então não é porque um tem o território e o outro não tem, que quem tem o território vale mais. Isso é uma questão cultural que a gente precisa mudar e a gente pode procurar pessoas que estão dispostas a, a viver de outra maneira. Por exemplo, a pessoa que se diz ecológica, né, e quer, para além dos investimentos que fez num terreno que comprou por 150 mil, quer ter mais de 300% de lucro em 4 anos, isso não é ecológico, né? Não é real isso. Isso é especulação imobiliária. Agora, o mercado, né, é livre. Quem tem, vende pelo preço que quiser e é oferta e demanda, as pessoas vão ali e se acertam ali. Só que as pessoas que estão comprando terra como reserva de valor, elas não estão desenvolvendo a cultura e os hábitos necessários para que aquele território se construa a segurança. Então, só comprar a terra não garante nada. A terra, gente, ela precisa de tempo, o solo precisa de tempo para se recuperar, a propriedade precisa de tempo para se desintoxicar, às vezes, de um manejo químico anterior. A genética de plantas e animais precisa de alguns anos para se adaptar ao manejo ecológico. Então, as pessoas que estão simplesmente comprando terra como segurança, elas estão esquecendo que a terra não funciona dissociada de sua gente. São pessoas com uma cultura agrária saudável que podem tornar um território em uma área segura. Não é só a escritura que faz isso. E num caso de o acirramento ainda maior da condição que a gente tem hoje, as pessoas não vão se sujeitar. E é o que está acontecendo hoje. Por isso que tem um bocado de gente de direita que fala uma besteira maior do mundo, né? Que fala assim, hoje não tem mais mão de obra no Brasil, no rural no Brasil, por causa do Bolsa Família. Não, é porque a condição de trabalho era tão ruim, o salário era tão ruim, que o cara prefere a merreca do Bolsa Família se sujeitar àquilo ali. Os negócios precisam ser desenhados para manter salários dignos. Um cara que trabalha como ajudante numa propriedade rural na Austrália ou na Nova Zelândia, ele consegue juntar dinheiro para vir ao Brasil todo ano. O cara que trabalha como ajudante numa propriedade rural no Brasil não consegue viajar nem interestadual. Então, nós temos um problema de falta de poder aquisitivo, uma economia mais fragilizada. Então, as pessoas elas vão continuar saindo do campo e procurando trabalhos menos desgastantes. Por quê? Porque elas não são tratadas com dignidade. Quem quer ir para o campo, por outro lado, tem que garantir a dignidade por meio dos contratos. Porque as habilidades de quem está indo para o campo, e tem habilidade mecânica, tem habilidade de construção, de plantio, de beneficiamento, de ervas medicinais, de cuidados alternativos, de construção. Esse conhecimento é essencial para que a gente consiga viver no campo em uma economia que está cada vez mais desafiadora. Então a gente tem que ter paridade, né? Esse conceito, inclusive, quem defende essa coisa da paridade das várias áreas no campo é o Wendell Berry, né? Que é outro escritor que eu uso muito. Então, seja com arrendamentos, seja com habilidades complementares, as pessoas jovens, elas têm uma possibilidade de se posicionar bem hoje e garantir acesso ao território. Mas a mentalidade é outra. Você provavelmente vai abrir mão de muitas coisas. Nós estamos falando de uma mudança cultural. Não dá para você ir para o campo, querer viver essa vida e ao mesmo tempo querer garantir um sucesso, vou colocar entre aspas, definido por um viver urbano. Né? A ida para o campo ela é sobre desenvolvimento de pertença. Automaticamente você está abrindo mão de uma vida onde o sucesso implica liberdade geográfica, ou seja, viajar para todo lado a hora que quiser. Né? Então, assim, tem uma mudança de premissas muito grande, mas ela pode ser uma vida muito satisfatória, uma vida muito significativa e uma vida com laços muito profundos, laços com a ecologia, com o território, com as outras pessoas. Né? Mas ela precisa ser feita planejando dentro da economia que a gente tem hoje. A gente não pode deixar de planejar a economia. A gente precisa procurar ser o mais bem pago possível, seja em dinheiro ou em trocas, para que a gente possa ter algum tipo de, além das habilidades complementares, alguma quantidade de capital para poder participar de uma compra coletiva, para poder garantir um pequeno terreno para a gente, alguma coisa nesse sentido. O futuro, ele é agrário. Quanto tempo eu não sei, pode demorar muitas décadas ainda, mas o futuro é agrário. Porque nas cidades as pessoas vão ficar cada vez mais presas, mais vigiadas, mais censuradas, com vidas cada vez menos saudáveis e sem possibilidade de autonomia.
numa situação onde tudo que você precisa para manter sua vida depende do dinheiro e o dinheiro vai ser uma moeda digital do Banco Central, você é um indivíduo completamente controlado. Não é diferente do trabalho escravo, da pessoa que ia para uma propriedade rural antigamente e aí tinha que comprar tudo da casa grande e aí fazia uma dívida, não conseguia sair dali, ficava endividado e tinha que ficar em trabalho escravo. É isso que a gente está fazendo para as grandes corporações, para o funcionalismo público. É um trabalho escravo. Nós não temos autonomia. Né? Grande parte das nossas vidas, da nossa força de trabalho, da nossa capacidade intelectual é ofertada por dinheiro para instituições. Nós não somos livres. No campo a gente tem a possibilidade de ter mais autonomia, mas isso traz uma necessidade de aceitação da disciplina. Ser livre não é fazer o que você quer na hora que você quer. Ser livre é ter a disciplina para não precisar dos outros e poder ser uma pessoa útil para as pessoas no seu entorno. É um conceito de liberdade um pouco diferente do que as pessoas discutem hoje, né? É ser autorresponsável pelo nosso viver. Então, abordei aqui um pouco do que as pessoas me pediram essa semana, trouxe aqui um exemplo lamentável de uma propriedade que eu encontrei, que em 4 anos a pessoa quer um valor de valorização 4 vezes mais talvez do que ela gastou, né? Enfim, e isso é o que está acontecendo para todo lado e esse é o desafio que a gente tem, né? A gente precisa encontrar soluções coletivas, soluções alternativas e soluções que subvertam a lógica das pessoas que vivem só pelo dinheiro. O dinheiro precisa ser planejado, precisa ser garantido, mas ele é apenas um elemento. A gente precisa garantir a pertença e a saúde ecológica do lugar, a nossa pertença ao lugar e a saúde do lugar, e a gente precisa garantir também que as nossas relações humanas estejam a serviço da nossa segurança. Morar bem, comer bem, ter água limpa, né? Isso a gente faz com ligações com os vizinhos, com as pessoas que vão morar com a gente, com parceiros, com uma compra coletiva. Então, fechando aqui esses comentários e abrindo aqui para a gente conversar um pouquinho, se vocês tiverem alguma coisa a perguntar ou acrescentar, fica à vontade.